Hello, hello, eu sou Cíntia Pamplona. E eu sou Rafael Batista e tá começando mais um episódio do Papo de Compadres. Hoje o nosso convidado é um empreendedor. Olha, eu vou te falar uma coisa, ele veio de vendedor de limonada até responsável pela expansão do Burger King no Brasil. Além de dono de restaurante, várias outras coisas, eu acho que o papo hoje vai ter que ser acelerado para contar tanta história. Gabriel, seja bem-vindo. A gente, tem uma relação já de longa data. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Rafael, Cíntia. Prazer estar aqui, contar um pouquinho de história, ouvir um pouquinho de vocês. Enfim, vai ser bacana dividir um pouquinho aqui. Isso aí. E pra gente é muito importante, gente, porque ele não mora no Rio, ele veio de São Paulo pra gravar esse podcast pra gente. É uma honra, né? A gente tá ficando chique, né? Tá ficando... Vem Querido. gente, ponte aérea e tudo É só mais. um chique. Até parece. Prazer enorme estar aqui, turma. Rafael falou, eu falei, pode marcar a data que a gente dá um jeito de chegar. Isso aí. Obrigado aí por fortalecer o projeto. Imagina. Você tem muita história pra contar. Eu Vamos já contar conheço agora. algumas e com certeza vou conhecer novas. E a gente vai se emocionar aqui. Legal. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente como é que começou essa sua vontade de empreender, se é desde sempre, se você foi incentivado pela sua família ou se não foi. Bacana. Vou tentar contar um pouquinho rápido aqui algumas historinhas legais. Mas, enfim, comecei numa família... Na verdade, meu avô, por parte de mãe, sempre foi empreendedor, então sempre foi um modelo dentro de casa. A vida inteira a gente aprendeu um pouco com aquilo. E meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. Né? E aí, na separação dos meus pais, acho que como todo divórcio, tem sempre aquela confusão, muda um pouco o padrão de vida, enfim, tem sempre uma pequena mudança. Eu sempre tive uma vida muito confortável, nunca me faltou nada, graças a Deus. A minha mãe sempre teve uma condição muito boa, com quem eu morei, né, muito tempo. Meu pai sempre foi o meu melhor amigo, super presente na minha vida. Mas quando eu era ainda muito jovem, tinha, 13, 14 anos, eu tinha vontade de, às vezes, ir no McDonald's, às vezes fazer uma coisinha, ir no cinema e etc. E faltava dinheiro, né? Eu acho que, de novo, apesar de eu viver uma vida muito confortável em casa, faltava dinheiro para algumas coisas a mais que a gente quer fazer. Eu acho que isso para todo mundo, né? Sempre falta alguma coisinha que a gente quer a mais. E aí, naquela época, eu falei, eu quero um troco a mais, eu quero uma graninha, eu quero alguma coisa. E aí, minha mãe, que tinha oficina de carro na época, minha mãe e meu pai separados, cada um tinha uma oficina de carro, né? História engraçada, os dois se separaram e viraram concorrente. Mas a minha mãe tinha uma oficina de carro. E aí, com 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar na oficina dela, tá? Um pouquinho antes, todas as férias, meus primos vinham de São Paulo para passar férias com a gente vendia limonada na obra, a gente fazia... Enfim, bico. O meu padrasto tinha tido uma papelaria e quando ele fechou a papelaria sobrou um monte de cartão de Natal. A gente pegava o cartão de Natal e ia batendo nos prédios do bairro, vendendo cartãozinho de Natal, enfim. Tudo para ganhar um troquinho e ter um dinheirinho para fazer alguma coisa que a gente queria. E aí eu comecei a trabalhar na oficina da minha mãe sempre muito dura comigo, ela chegava e falava assim, filho, você quer começar a trabalhar, então você tem que começar aprendendo de baixo. E aí ela me deu o esfregão e falou, eu quero ver o chão da oficina sem nenhuma gota de óleo. E pra mim aquilo era, 14 anos, pingou óleo, tava eu com o esfregão do lado, limpa, enxuga, seca, não pode ficar escorregando. Enfim, e aí o tempo foi passando, depois eu virei ajudante mecânico, limpava a peça, depois eu fui arrumar um almoxarifado, enfim, depois eu fui vender pneu, ajudei a montar pneu, e aí foi passando uma jornada bacana ali na oficina, com a minha mãe, que foi de muito aprendizado, meu padrasto também trabalhava lá, então... foi onde eu tive minha primeira experiência de fato ter que trabalhar, me esforçar, enfim, fazer alguma coisa para ter o meu troquinho ali, né? E aí com mais ou menos 17 anos eu conheci a prima de um grande amigo meu que morava em Miami. Eu acho que você conhece o Gonzaga. Ah, conheço, sim. Então, o Gonzaga era nosso amigo de infância, foi morar nos Estados Unidos com um tio e morava na casa do tio com essa prima, a gente se conheceu, eu comecei a namorar ela e ela lá nos Estados Unidos, né? Uma época que o Brasil tinha muito pouco acesso a coisas importadas. É bom que, assim, a gente com 17 anos, bota aí uns 20 anos atrás. Não, e as pessoas não iam para os Estados Unidos. Eu lembro que, você ganhava de 15 anos a tua primeira viagem pra Disney. Era uma coisa assim, as pessoas tinham... Era luxo. Você ganhava, ir pra Disney era uma coisa bizarra. Não, e o Gonzaga, eu lembro dele, ele morava fora, assim, cara, parecia um alienígena, né? Assim. Hoje o acesso é muito maior, né? E a gente tem muito acesso aos produtos também. E a gente é nascido e criado na Ilha do Governador. Então, assim, o Gonzaga mora em Miami. Nossa, cara, Não, é exatamente isso. Não, e pra gente era um negócio, assim, muito fora do normal, né? Hoje em dia você compra qualquer coisa na internet e chega de qualquer lugar do mundo. Mas naquela época, não. Então, nessa época a gente namorava, eu comecei... enfim, eu ia algumas vezes visitá-la.
E aí eu falava, pô, vai comprando isso, aquilo, porque aqui no Brasil tá todo mundo querendo essas coisas e tal. E na época era boné da Von Dutch, pulseirinha da Livestrong, que a gente... Caraca, eu lembro dessa. Essa vendia. Isso aí, pô, isso aí não durava uma semana aí lá em casa. Então eu trazia assim, ia pra uma viagem, trazia 50 pulseirinhas, trazia uns 5 bonés e vendia pros meus amigos e ia fazendo um troco a mais, né? E, enfim, juntei um dinheirinho, até que eu entrei na faculdade com... Enfim, 18 anos, a gente acabou terminando o namoro, enfim, fomos para caminhos diferentes. Eu entrei na faculdade e eu tinha, naquela época, para um garoto de 18 anos, muito dinheiro guardado, porque eu ganhei muita grana nessas idas e vindas, tinha uma graninha guardada, e aí foi onde eu tive a fase mais doida da minha vida, assim, eu só queria saber de balada, agora eu virei estudante, não preciso mais trabalhar. Minha mãe falou, meu filho tá na faculdade, deixa ele estudar um pouco. Você fazia faculdade de quê? Eu fazia engenharia de produção na PUC. Você terminou engenharia de produção? Terminei engenharia de produção na PUC. E aí foi uma fase, assim, eu fiquei só estudando, né, me dedicando um pouco mais à faculdade, parei de trabalhar, mas ia pra balada, assim, 2, 3 vezes por semana, acelerava com tudo, queimei todo o dinheiro em um ano. Então tava curtindo bastante a vida. E aí teve um momento que minha mãe deu uma assustada, falou, acho que meu filho se perdeu. Era um menino, trabalhava comigo na oficina, tudo certinho e tal, entrou na faculdade e deslumbrou. Não, e é bom puxar um parênteses aqui, que sua mãe é tia Ana, né? Ela é uma querida, e assim, se ela foi tua primeira chefe, que você falou do esfregão... Foi a primeira chefe. Tá aí. Ela é guerreira máxima, ela vai estar ouvindo a gente. Não, e é engraçado que às vezes eu tenho conversa com minha mãe deve estar ouvindo aí, eu e mãe. Eu tenho algumas conversas com ela. Hoje eu sinto que ela tem um pouquinho de remorso de ter sido dura demais. Não. Mas ela não faz ideia do quanto eu agradeço ela ter sido dura demais. Então é bom ela ouvir aqui um pouquinho. Isso faz toda a diferença. No meu primeiro episódio eu falo isso, que eu não tive, opção. Então, quando alguém, mesmo você tendo uma condição financeira melhor, não te dão opção, é muito mais fácil de dar certo, entendeu? Porque você tem que fazer aquilo ali. Você não tem outro caminho, Não tem outro caminho? Não, e fica muito mais difícil você abrir mão do desafio para ter o conforto ali, né? Eu vi uma entrevista uma vez do pai do Neymar falando sobre isso. Eu não me lembro qual era o programa que ele estava, e ele fala... A minha opção era dizer não. Eu só tinha um não pra dizer. A gente fala em algum episódio disso também, né? Quando a sua opção é só dizer não, e eu vou chegar lá até na tia Ana, que eu admiro muito. Porque, assim, quando a sua opção é só dizer não, não é não. Você tá educando ali porque é tua obrigação dizer não, porque você não tem dinheiro pra comprar. Mas, assim, como você falou, eu queria um dinheiro para ter minhas coisas. E aí o pai chegar... e falar assim, não vou te dar o dinheiro para ir no McDonald's. Dinheiro. Tendo para dar. Isso para mim é assim, é o concurso da educação. Tipo assim. E é isso que eu admiro na minha mãe, porque assim, eu vivi uma vida que tinha de tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que eu não tinha nada, e eu precisava construir o meu. E eu acho que minha mãe deixou isso sempre muito claro e me fez correr atrás do meu, e graças a Deus algumas coisas foram dando certo. Mas é um remorso bom que ela sente. Eu falo para ela não sentir esse remorso, mas enfim, faz parte. E aí ela, quando eu passei o primeiro ano de faculdade, ela falou, filho, você tá com a vida, acha que tá com a vida ganha e tal, quero ver se você aguenta um desafio aqui. E aí ela me mandou pra Londres, na época eu tenho passaporte europeu, e aí ela falou, eu te dou 1.000 libras, uma passagem de ida e a de volta para daqui a 3 meses e pouco. Vai lá, eu quero ver se você consegue dar conta da vida sozinho. Eu tinha um tio que morava em Londres que me recepcionou ali pela primeira semana, depois de uma semana ele queria até que eu continuasse na casa dele, minha mãe falou, bota ele pra fora. E aí foi um momento... Sua mãe te expulsou da casa do tio? Minha mãe me expulsou da casa do meu tio em Londres. Ela já fazia uma gestão à distância, assim. Já. Falou, não, a vida dele tá muito moleza, bota ele pra correr atrás um pouquinho. E aí, enfim, foi um momento bacana pra mim, porque imagina, eu tinha ali 18 anos, achava que a vida tava ganha, eu tinha tudo, porque eu tinha ganhado dinheiro muito jovem, então, enfim, já tava meio deslumbrado. E aí, naquele momento, eu tive que me provar que em outro país, onde eu não tinha amigos, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha influência, onde eu não tinha família, onde eu não tinha colo, onde eu não tinha nada, eu tinha que conquistar minhas coisas, né? Em outra língua, né? Em outra língua, enfim, eu tinha feito curso de inglês, mas eu nunca tinha morado fora, então não tinha ainda o inglês tão fluente. Então foi um baita desafio e foi muito divertido, assim, porque eu tive momentos ali que eu passei por umas situações que eram muito fora da minha realidade no Brasil. Né? Então, eu tive que bater pedindo emprego em milhares de lanchonetes. Eu fiz teste de pasta de dente para ganhar um troco. Eu limpava chão do metrô. O que surgia de oportunidade eu tentava fazer porque eu precisava ganhar qualquer troco. Eu não tinha para onde correr, entendeu?
E era uma coisa que não fazia parte da sua realidade aqui no Brasil. Não fazia parte da minha realidade no Brasil, foi completamente diferente, fora da minha realidade, né? Então foi super, assim, foi talvez o primeiro momento que eu realizei que, de novo, vindo de uma família que tinha tudo, que tem, suporte, tem conforto, e dá, de certa forma, uma segurança de que você não precisa fazer nada para conquistar o seu, lá eu cheguei à conclusão de que, beleza, mesmo sem todo esse suporte, sem todo esse apoio, eu consigo sobreviver e viver minha vida, né? E ali eu acho que foi o primeiro momento de amadurecimento que eu tive, entre várias situações interessantes que eu vivi, enfim. Morava muito longe, eu fui morar numa casa de imigrantes ilegais, numa parte mais longe de Londres, num quartinho que na verdade era a despensa da casa, que de novo, eram muito fora da minha realidade aqui no Brasil. Não, né? muito Então, legal essa história. Então foi uma fase bacana. A vontade de pegar o telefone e ligar pra minha mãe e pedir um troco, ou pedir pra usar um cartão de crédito, era todo dia. E você acha que se você pedisse, ela daria? Sem dúvida ela daria. Mas o orgulho Mas por que falava você não mais pediu? alto. Porque você tava... O orgulho falava mais alto. Agora eu vou provar que eu consigo esse negócio. Sim, sim. E aí eu acho que no final ela ficou até meio assim, porra, filha da mãe, ele ganhou o desafio. Porque no final eu falei pra ela, mãe, eu vou adiar mais uns 20 dias a volta, eu vou fazer um mochilão na Europa com o dinheiro que eu juntei. Então foi um momento muito bacana, assim. No final me diverti pra caramba, virei barman, aí eu, enfim, trabalhei em restaurante, fui garçom, comi, barman, fiz um pouco de tudo. E foi talvez o meu primeiro contato com o mundo de restaurante, que a gente vai chegar um pouquinho depois aí na conversa. Ia linkar isso, sim. Foi meu primeiro contato com o mundo de restaurante, mas foi uma fase bem divertida. E aí, enfim, voltei para o Brasil, passei mais uma temporada de faculdade, recebi uma proposta para virar trainee do Lloyds Bank em Miami. E aí eu tranquei a faculdade por 6, 7 meses, foi meu primeiro contato com o mercado financeiro, né, que a gente depois chega também nele um pouquinho. Mas lá você eu trabalhei... já tinha morado em Miami, tinha contato lá, ou você queria voltar para lá? Eu não tinha morado em Miami, mas eu tinha tido a namorada em Miami. Verdade. Então eu conhecia muita gente. Tinha uma amiga da minha irmã, na verdade, que estava fazendo um programa de trainee nesse banco. E ela falou, abriu uma vaga nova, você não quer vir? Aí eu fiz a entrevista, passei. Teu inglês estava bom? Meu inglês estava muito fluente, porque eu tinha passado uma temporada em Londres, então meio que casou, eu tinha 19 anos. E nessa época você ainda não tinha cabeça de empreender? Jamais. Eu sempre gostei de empreender, sempre achei interessante, porque eu vivia um pouco esse meio. Eu acho que lá na Ilha do Governador a gente vive muito o meio do empreendedorismo, né? A Ilha do Governador sempre foi uma terra de fomentar muito, todo mundo tem algum comércio, faz alguma coisa, os amigos todos faziam alguma festinha, faziam alguma coisa para ganhar um troco. Isso. Então tava todo mundo correndo atrás ali de fazer algum negócio. E você acha que a sua mãe, ela incentivava você a empreender? Porque eu costumo dizer que a gente vem de uma sociedade onde a estabilidade é muito importante. A gente nasce, os pais falam que a gente ou precisa, na minha época, por exemplo, era estudar para passar no concurso. Vamos estudar, minha filha, estudar, passar no concurso. Minha mãe só falava de concurso pra mim, que você vai ter estabilidade, você não vai ter preocupação. Ou então entrar numa empresa grande que tem menos chance de ser mandado embora, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que hoje, na época, minha mãe, nem se eu falasse assim, eu não teria... Por ela, eu não teria. Antes de dar certo, eu não teria o que eu tenho. Ela ia preferir que eu estudasse pra passar no concurso. Você acha que a sua mãe também era dessa linha? Eu acho que minha mãe, acho que como todo empreendedor que rala muito, ela tinha muito medo que eu ralasse muito também para ter as minhas coisas. Então ela sempre falava assim, filho, você tá fazendo uma faculdade de ponta, você tem a oportunidade de entrar no mercado, que pode ser mais estável e etc. E talvez isso para ela tinha um peso. Por outro lado, o meu avô, eu me lembro, depois a gente conta um pouquinho a história, mas eu me lembro quando eu saí eu tive a minha empresa e saí dela e fui trabalhar numa empresa muito maior, numa multinacional, quando eu fui pro Burger King, meu avô falou para mim, filho, eu jamais deixaria de ser meu chefe para trabalhar para os outros. E aquilo me tocou muito, porque eu fui contra o que o meu avô, cara, falava para eu fazer, e para mim foi muito difícil, porque meu avô era o meu exemplo, né? E aí, enfim, foi o meu momento de entrar no mundo corporativo, que, graças a Deus, eu acho que foi muito bom para mim, para me preparar para ser empreendedor depois, mas... eu pegando um gancho desse... Agora na viagem, tá? Eu dou umas viajadas aqui no episódio. Até demorou para dar a primeira viajada. Porque, assim, eu acho que a geração dos nossos pais é a geração segurança. Sem dúvida. Assim, e empreender na época dos nossos pais era empreender por necessidade. É isso, verdade. É isso que explica. Hoje a gente empreende hoje aos 35, 36 anos, nossa idade, hoje porque ama. Mas também empreendemos lá atrás, no caso do Cinti e eu, você vai contar a sua história também, por necessidade.
Sem dúvida. Agora, quem vem com 20, assim, já tem opções maiores e fala assim, vou empreender porque eu amo empreender e tal. Não existia livro, literatura para te dizer empreendedorismo. Acho que não tinha nem a palavra. A palavra não era o que é hoje, né? Era tipo assim, vou abrir uma empresa, vou abrir uma firma, porque às vezes até porque estava desempregado e ia fazer alguma coisa, entendeu? Não tinha essa paixão. Acho que o medo dos nossos pais é exatamente esse. Que assim, eu fui porque eu não tinha opção e a gente... mas eu vou dar boa escola para ele ter muita opção. E talvez o excesso de opção deixa as gerações de agora um pouco perdidas também, né? Não, sem dúvida. Eu acho que na nossa época, o empreender não era empreender, né? Era ser comerciante ou ser empresário, né? Que era assim, era engraçado porque tinha uma distinção na nossa época. Hoje em dia acho que a gente realizou que é tudo a mesma coisa, né? Mas na nossa época, o empresário, a gente olhava como alguém, o cara é empresário, ele é rico. E a gente olhava o comerciante, é o cara que não teve outra opção, montou um comérciozinho para ganhar a vida, né? Sim. E hoje a gente descobre que, cara, empreender, seja o que for, vender bala é empreender, né? E naquela época não existia isso. Então acho que era uma fase um pouco diferente. Mas enfim, voltando... Puxei esse gancho e te cortei, mas vamos lá. Foi para Miami? Fui para Miami, passei uma temporada lá, foi super divertido. Dei outra desandada na vida, porque na época eu tranquei a faculdade, aí minha mãe falou, vou te mandar o dinheiro da mensalidade da faculdade para ajuda de custo. Eu trabalhava num banco que me dava casa, comida, enfim, dava o básico colado no escritório. Naturalmente, quando eu cheguei lá, eu falei, quero um troquinho a mais para poder fazer minhas coisas. Aí eu fui manobrista, eu vendi hot dog no fim de semana, tudo que surgia de oportunidade eu fazia para ganhar um troco a mais. Também juntava meu dinheirinho e fui para farra de novo, né? Então... curti bastante a fase de Miami. Voltei para o Brasil, porque eu falei, preciso continuar minha faculdade, vou me formar. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar como estagiário numa incorporadora que tinha acabado de fazer o IPO. E, enfim, passei uma temporada lá. Depois de mais ou menos um ano trabalhando como estagiário, minha mãe me chamou para ajudar ela na distribuição de um aditivo, que ela tinha acabado de pegar a distribuição para o Rio de Janeiro de uma fábrica de aditivo de combustível. E aí eu voltei, saí desse negócio e fui trabalhar com a minha mãe. Passei uns 6 meses ajudando ela, o negócio foi crescendo, a gente foi aumentando o faturamento, foi dando certo. E aí, em paralelo, eu conheci não, na verdade, eu conversei com o Michel, que era meu amigo de infância, o Rafael conhece bem, e falei, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. Michel, a gente tem que ir para o mundo de construção, vamos fazer obra, porque minha casa, minha vida tá bombando no Brasil, é um novo negócio, e etc, enfim. E aí a gente se juntou nós dois, juntamos uma graninha, eu peguei 90 mil reais emprestado com meu avô na época e comprei meu primeiro terreno, eu e Michel, né? Um terreno para fazer 4 casinhas. A gente naturalmente, eu acho que como todo empreendedor inexperiente faz as coisas sem planejar, a gente comprou o terreno, não tinha dinheiro para fazer a obra. Falou, agora ferrou, o que a gente faz? Precisa de 90 mil pro terreno, compramos um terreno. Compramos um terreno, e agora? Agora a gente tem um terreno, faz o que com isso? Então foi assim, o primeiro momento que ele falou, a gente tem que se planejar melhor, mas aí foi um momento muito bacana que a gente trouxe o Marcos e o outro Marcos, enfim, 2 Marcos que se juntaram ao negócio com a gente montou um negocinho, fez as primeiras 4 casas, vendeu, paguei meu avô, fizemos outras 7. Eu ia perguntar, você pagou o avô, né? Paguei o avô. E meu avô era dduro também, cara. Meu avô me emprestou o dinheiro e falou, tá bom, eu te empresto, mas com uma condição. Falei, você vai me dar 1% de juros ao mês. Falei, mas avô, a taxa de juros tá 5%. Aí ele, não, mas é o que o meu capital retorna. Aí eu falei, tá bom, paguei com 1% de juros, sorte que eu consegui pagar rápido, as coisas deram certo. Boa. Enfim, e aí a gente foi nesse mundo da construção e eu voltando a me dedicar à faculdade, enfim, ainda não estava super afiado, mas aí eu conheci a minha esposa, a Clara, que na época me deu um choque de realidade, porque ela entrou na faculdade comigo, já estava mais avançada do que eu, falei, cara, eu preciso voltar a estudar, né? Eu tranquei a faculdade, eu fiquei um tempo... Quantos anos isso? Isso eu tinha 21. Uhum. Ela já no 6º período, você no 6º fatorial, tipo assim, fazendo matéria dos 5º, 4º, 3º. Exatamente, 6º fatorial, descendo tudo. E pra mim, assim, a Clara meio que mudou a minha vida, porque ela sempre foi um exemplo pra mim de cultura, de dedicação, de disciplina e etc. E ter alguém daquele jeito do meu lado, enfim, me puxava pra ser melhor. E ali eu voltei a estudar, voltei a me dedicar, enfim. E aí foi quando eu virei monitor de algumas matérias na faculdade, para um professor que eu me identificava muito, até hoje é meu padrinho de casamento, Fabrício. Tem tempo que a gente não se encontra, mas sinto saudade. E aí eu dava monitoria de algumas matérias para ele, e um dia ele falou, Gabriel, quero marcar um almoço contigo sexta-feira no Rio Sul, para falar de negócio. Eu falei, beleza.
vambora, né? Eu fui pro Rio Sul, a gente almoçou rápido, terminou, eu falei, e aí, o que você quer falar? Ele, não, tá chegando um amigo meu, tô indo embora, senta aqui pra tomar café com ele. E na época era o Bernardo, que foi uma das pessoas que mais me inspirou na minha vida. Deixa eu só dar uma trava no Fabrício, assim, travar um pouquinho, porque essa história é legal. Seu professor da faculdade, e aí... Mas ele tinha quantos anos, assim, diferença de idade? Muito mais velho, mais novo? Puta, Fabrício, eu vou chutar hoje, ele deve ter... eu acho que ele tinha uns 15 anos a mais do que eu. Tá, beleza. Tá. Porque eu acho isso muito legal. Na faculdade o pessoal comentava que, assim, eu fazia minha faculdade e eu ficava amigo do professor. É. Eu achava, pô, ser amigo do professor, você tá uma dica, pessoal. Tá fazendo sua faculdade? Seja amigo do seu professor. Ser amigo do professor, cara, ele vai te botar numas boas, porque ele já tá no mercado muitas vezes. Sem dúvida. Ele tá louco, porque a gente hoje, na nossa fase, a gente quer ver a molecada que tá com sangue nos olhos, né? A gente já sente aquela necessidade até de ajudar. E aí, cara, o professor vai te ajudar. Isso é muito legal, Sem essa dúvida. história. Não, e pra mim ter ficado amigo dele foi, assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu naquela época, porque quando eu assisti a primeira aula dele, eu fiquei encantado. O cara era um mago dando aula, assim. A aula dele era uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Ele conseguia ser muito didático, ao mesmo tempo ele era duro, ele era sério. Ele explicava conceitos muito complexos de uma forma que, ficava muito claro. Então, assim, era um cara que me inspirava muito. E aí a gente acabou ficando amigo, acho que talvez pelo nível de inspiração que eu tinha por ele, e tenho até hoje, eu quis me aproximar, e ele deu abertura, a gente começou a trocar figurinha. E você era feliz na faculdade que você tinha escolhido, porque isso é importante, né? Às vezes eu fiz faculdade de Direito e tô na moda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive muita dúvida, tá, Cíntia? Não foi o tempo todo feliz, não. Mas eu hoje, eu digo que, cara, eu escolhi a faculdade certa. Tá? Por N questões, mas eu acho que a engenharia te ensina meio que a raciocinar rápido. Né? O direito, por exemplo, faz eu analisar vários contratos e outras coisas, mas eu acho importante isso, porque tem muito jovem que quer empreender. A gente decide a faculdade que a gente quer muito novo, então a gente não sabe nem o que vai ter naquela faculdade. Perfeito. É bizarro a gente decidir a faculdade porque você gosta de humanas, porque você gosta, sabe? Tipo, vai fazer direito porque você gosta de história. Tipo, é uma loucura isso pra mim. E aí você tá fazendo uma faculdade, você não se vê naquilo ali, mas tem que tirar daquilo que você tá fazendo, que futuramente você pode usar de alguma forma. Não, né? você usa nas discussões. Não tem uma que ela perca. Mas é advogada de sangue. Porque a gente desiste. Quem tá discutindo desiste. Não dá pra argumentar. Não dá. Não, mas aí você tocou num ponto, Cíntia, que eu acho que assim, hoje o mundo do empreendedorismo e tá vivendo uma onda no empreendedorismo, principalmente com esse mundo digital e etc, de que, não, você não precisa nem de faculdade, você pode ir direto empreender. Assim, é claro que eu acho que assim, tem gente que consegue, tá? Eu acho que tem muitas pessoas que são incríveis e não precisam realmente de faculdade. Mas eu acho que qualquer conhecimento, mesmo que não seja o que você vai usar no seu dia a dia, tá exercitando o teu cérebro. Você tá aprendendo a aprender, minimamente. Não. E a faculdade, independente de você levar no oba-oba ou não, te passa ali é muito diferente de tudo que a gente já passou. E é uma fase da nossa vida que a gente é muito novo. Então tem dificuldade e é isso. Você, por exemplo, conheceu o seu professor e aí... É isso. E minimamente você conhece história, e você conhece, enfim. Mas foi muito bacana esse momento, porque assim, eu discutia temas com o meu sogro, que é uma pessoa também que me inspira muito. E que esse professor era muito especialista, então eu trocava conhecimento com os dois, e aí eu falava com um, eu sabia de assuntos, na verdade não é porque eu sabia, é porque o outro tinha me ensinado, e aí eu falava com o outro, é porque o outro tinha, enfim, então pra mim foi muito bacana esse momento. E aí, enfim, voltando agora pro almoço, o Fabrício me botou pra sentar com o cara era o Bernardo Reis, que é um dos caras que mais me inspirou na minha vida profissional dos tempos de 3G Burger King. E ele falou, Gabriel, falei um pouco com o Fabrício, ele fala muito bem de você e tal, dei uma olhada no seu currículo, e eu tô daqui a 10 dias assumindo o cargo de CEO do Burger King nos Estados Unidos. A gente comprou a empresa e eu tô indo tocar. Eu quero que você venda teus negócios e venha trabalhar comigo. Eu falei, cara, que loucura é essa? E eu, super feliz, ganhando dinheiro com minha construtora, lá com o Michel, Marcos, são meus amigos até hoje, irmãos até hoje. E aí, enfim, foi um baita dilema na minha vida. Não sabia pra onde eu ia, o que eu vou fazer e tal. E na época o Bernardo meio que tocou assim em alguns pontos. Ele falou, cara, você vai ter a chance de jogar na Liga Mundial, você vai estar numa empresa multinacional, a gente vai estar junto construindo, tem uma reestruturação de um negócio de bilhões. E pra mim aquilo era completamente fora da minha realidade, né? Porque apesar de eu ter tido uma vida muito boa, com muito acesso a muita coisa, eu nunca tinha vivido um mundo de uma empresa bilionária, com, enfim...
Mas só para abrir um parênteses para quem tá ouvindo a gente. Burger King todo mundo conhece. Mas na época, não tanto, né? Ele não era tão... O quê? 20 anos atrás? 15 anos atrás? 18 anos atrás? Isso foi 2010. Mas quando você ouviu falar de Burger King, você já conhecia ele lá de fora? Eu já conhecia por conta dos tempos de Miami e etc. Isso. E no Brasil tinha muito pouco ainda, né? Tinha alguma coisa no Rio e em São Paulo. Então não foi uma decisão fácil, porque você fala assim, cara... Não foi, não foi. Eu já conheci um pouco a história do 3G, eu acho que naquela época a gente já conhecia, né? O case Ambev foi um case muito famoso, depois veio o case da LL, enfim, Americanas e por aí vai. Mas ainda não tinha o livro Sonho Grande, aquelas coisas que depois criou a fama de inspiracional ali. Começa a criar uma literatura para empreendedorismo e tal, nessa época. Assim. Exato. E, enfim... E aí eu, cara, tomei a decisão, falei, pô, Bernardo, vambora, meu. Aí eu, um mês depois, baixei em Miami, fiz entrevista com algumas pessoas, ele falou, tem algumas formas de você entrar, eu acho que o programa Trainee é uma boa, aí eu fui no programa Trainee, eram 50 trainees, os primeiros 50 depois da entrada do Bernardo, a gente, enfim, tinha um programa super legal, que eu passava uma temporada em loja, e aí eu fiquei 4 meses trabalhando em loja. Isso aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos. Eu fui morar em Miami, e aí... Enfim, trabalhava no restaurante. E como eu, querendo ou não, a rotina do restaurante era 6, 7 horas por dia. Imagina, eu tava em Miami, eu não tinha tantos amigos, eu não tinha tanta coisa pra fazer. Eu cheguei pro Bernardo, falei, Bernardo, me bota num restaurante do lado do escritório. Aí ele, pô, não tem problema, me botou lá em Little Havana, um restaurante que ficava colado no escritório. E eu falei, pô, posso sair do restaurante, tomar uma ducha aqui porque o escritório tinha ginásio, tinha, enfim, tinha vestiário, tudo. Tomo uma ducha e subo pra trabalhar aqui, me arruma qualquer outra vaga. Então, todo dia eu chegava às 6 da manhã no restaurante, saía 1 da tarde, chegava no escritório e trabalhava até 8 da noite. Essa era a minha vida. Então, pra mim, foi muito rica a experiência, porque na época eu era o único trainee que estava nos dois mundos. E aí eu tinha uma base de 50 trainees que pegava input pro escritório de vários assuntos e tal. Então, foi um momento muito, muito bacana. Enfim, passada a temporada do programa Trainee, o Bernardo me chamou para uma conversa e falou, Gabriel, a gente vai fazer o projeto de expansão no Burger King no mundo. Vamos acelerar esse negócio. E o case é a gente montar joint ventures globais. Tá? A primeira que a gente está montando é no Brasil, em São Paulo. Tem um time lá já de 12 pessoas. Pô, tem uma turma bem bacana. Eu quero que você conheça o CEO, os diretores e tal. E eu quero que você vá lá trabalhar com eles. E aí, nessa época, eu falei, pô, Bernardo manda a missão, eu vou. Só fala para onde, não tem tempo ruim. E aí, enfim, conheci na época o Yuri, o Gustavo, que foi meu chefe, enfim. E aí vim trabalhar com ele na área de... Eu virei coordenador de performance no Brasil. Que foi meu primeiro contato com grandes bases de dados e Excel e etc. Que também, de novo, não era meu expertise. E aí passei uma temporada boa trabalhando com performance. E depois de um tempo, enfim, a gente fez vários movimentos na expansão do Burger King. Só para dar uma cor para todo mundo, o Burger King tinha, na época, 100 lojas no Brasil de franqueados, espalhados pelo Brasil todo. E o projeto era abrir 500 restaurantes em 5, 6 anos. Nossa. Então era um projeto muito ambicioso. Talvez foi o maior case de crescimento acelerado de uma operação de restaurante no Brasil. E aí a gente começou o projeto abrindo loja para todo lado. Enfim, você pensar que a gente está falando aí de mais ou menos a gente chegou a abrir 120 lojas por ano por uma temporada. Então a gente está falando de abrir uma loja a cada 3 dias, basicamente. Sim. Olha, né? e eu aqui na minha missão de abrir a próxima, ontem com uma olheira aqui... 120 lojas por ano? 120, deixa o Bruno ver isso, não. É capaz de ele falar, vai chegar em casa e falar, então... Vamos para quantas? Vamos para quantas? Eu já fechei essa, já vai abrir provavelmente semana que vem, eu já tava assim, mas e se a gente fechar ele não? E se não, Cíntia? Porque dezembro tá aí, no caso, né? Como é que você quer abrir uma loja? Eu abro loja em 30 dias. Já teve ano que você abriu... Tipo, uma semana de Natal. Não, eu fechei uma loja no dia 1º de dezembro e abri no dia 21 de dezembro. Caramba. Obra, tudo. Só que aí eu vou pro meio da obra, eu faço... Puta, deu tempo ainda de pegar a rebarba do Natal não, mas era essa a intenção, né? Porque janeiro, fevereiro, pro meu comércio é extremamente relevante. Exatamente. Quer dizer, dezembro é relevante, né? É muito relevante, faz toda a diferença pra você suportar o janeiro e fevereiro, tá todo mundo viajando, e aí você certíssimo. E aí você não pode ligar pra assim de janeiro e fevereiro, chamar pra comer um Burger King, que ela fala, não vou, tá? Tô de mau humor. É a época só de pagar conta, agora não é época de gastar nada. Tá certo. Mas o varejo é assim, já não tem jeito, pra todo lado. Mas aí foi uma jornada muito bacana, assim, de muito aprendizado, era o que a gente chamava internamente, né? Era um eterno arrumar e desarrumar. Porque você passava o ano inteiro arrumando,
Obviamente, a gente nunca conseguia abrir loja uma a cada 3 dias, porque Sim. se fosse ia ser perfeito. Sobrava um monte de loja para abrir no final do ano, ficava aquela loucura para conseguir abrir os restaurantes. Tudo franquias. 100% própria. 100% A própria. gente fazia obra, contratava equipe, treinava Tu equipe. tinha 100 franquias e 100% partiu para própria. 500 lojas próprias. Tô passando Exatamente. mal. Foi um projeto, assim, quando eu cheguei a gente tinha, acho que eram 15, 16 pessoas no escritório. Quando eu saí em 2016, a gente devia ter umas 100 e poucas pessoas no escritório e, sei lá, mais de 10 mil funcionários na operação inteira. E era a operação própria, tá? E você ficava nessa frente da expansão. Não, eu ficava primeiro em performance, eu saí de performance, eu fui para operação. Então eu toquei, que foi um momento, depois a gente fala um pouquinho disso, mas foi um momento que eu realizei o que me dava prazer de trabalho, que foi quando eu toquei a operação do Burger King a gente chamava São Paulo Norte, né? Eu pegava o norte do estado inteiro. Então cortava o estado ali meio que, o meio da cidade, cortava o estado inteiro no meio. Eu pegava toda a área norte. Então eu pegava desde Barretos até Mogi, até, enfim... Mas isso, só para o pessoal entender, essa operação você fazia o quê, basicamente? Assim, Eu resumindo era- muito, né? Tentando resumir. Eu era o gerente regional de operações. Eu tinha embaixo, na época, uns 10 a 12 coordenadores de operações. Uhum. E cada um deles tinha entre 7 e 10 lojas. Tá. Tá? Então, assim, qualquer coisa daquelas operações era eu quem Então você definia. tinha 100 lojas. Porque tu Tinha pega, 100 lojas. tu pega os coordenadores. Tudo que acontecia na operação em si Era comigo. era com você. Era comigo. Desde contratar, demitir, entrevistar, tocar o dia a dia, problema, que acontecia de tudo. Tinha assalto, tinha crise, tinha roubo, tinha problema de saúde de alguém, de algum cliente ou de algum funcionário, tinha incêndio, tinha... Enfim, tudo acontece num negócio que tem 100 lojas Sim. de hambúrguer operando full time. E nesse paralelo, você já tinha saído do seu antigo... Eu tinha saído da da sua antiga área empresa, da área de construção? Ou ainda, já. Não, eu saí quando eu fui pra Miami. quando você foi pra Miami, você falou, Eu tchau, saí, lavou deixei com o tudo, Michel, Marcos, enfim, toca. saiu da sociedade Saí da e foi sociedade pra investir nisso. e fui investir minha vida nessa carreira. Uhum. Tá. Enfim, então pra mim foi um baita aprendizado. Eu devia ter, sei lá, 20... Tentando lembrar aqui as datas, mas eu acho que eu devia ter 25 anos. E eu tinha 3 mil funcionários, né, respondendo pra mim diretamente. Então ali foi o primeiro choque que eu tive, até com alguns pontos que eu acho que são elementos que eu carrego pra minha vida inteira, né? Talvez o primeiro seja a disciplina, porque uma coisa que a gente às vezes subestima é o quão importante é o nosso exemplo pro time. Sim. Né? E quando você tem 3 mil funcionários que olham pra você e falam, pô, esse cara é meu exemplo. Eu na época tinha 24, 25 anos, então imagina. Eu era muito jovem ainda. E você percebe que se você faz uma coisinha fora do lugar, o teu time vai achar que assim é a forma certa, porque eles, enfim, gostariam de estar no teu lugar. Você, enfim, aprende que você, talvez a parte mais importante de liderar é se autoliderar. Sim. Né? Todo dia, pô, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha agenda, eu cumpro minha obrigação, eu cumpro... Eu costumo dizer isso, que no fato do empreendedorismo, você empreender, são vários fatores que ajudam, mas a autodisciplina Sem dúvida. é algo que só você pode. Você não depende de ninguém para ter Sem autodisciplina, dúvida. você depende só de você. Sem dúvida. Não, acho que a disciplina, Cíntia, eu acho que, sem brincadeira, é talvez o ponto mais relevante, não só do empreendedorismo, mas do sucesso em geral na vida de uma pessoa. Qualquer coisa que você queira construir, porque a verdade é que a gente tem milhares de tentações a pequenos prazeres na vida. Né? Desde, pô, eu acordo todo dia 4h30 da manhã. Todo mundo fala, pô, esse cara chato que fala que acorda 4h30 da manhã vai meditar. Não, eu nem medito, mas eu acordo 4h30 da manhã todo dia. E sempre, todo dia eu tenho vontade de continuar na cama. Ainda mais no inverno em São Paulo, tá fazendo 5 graus lá fora. Qual a vontade de levantar? Minha cama tá quentinha, tá minha esposa do meu lado, eu quero abraçar ela. Eu não tô nem aí pra levantar da cama, mas eu faço todo dia. E ali é talvez o primeiro momento que eu programo o meu cérebro pra, cara, na verdade, não só meu cérebro, né, meu corpo, meu dia, pra quem manda aqui sou eu. Eu vou fazer o que precisa ser feito, não o que eu tô com uma pequena vontade de fazer. E isso vale pra tudo, na hora de comer um doce, na hora de procrastinar aquele e-mail que você precisa mandar, na hora de ler aquele contrato que você precisa ler, e pra qualquer outra coisa, né? Então, Tem uma frase que resume disciplina, é não fazer o que você quer, fazer o que é certo. Tipo assim, Perfeito. Vou fazer, quero fazer o que a gente quer sempre.
Perfeito. Mas eu não fazer o que eu quero, fazer o que é certo. E é engraçado que eu digo, né? Disciplina, pra mim, é liberdade. Porque a disciplina me dá liberdade não só de ter controle da minha vida, da minha agenda e etc., mas também de ser o que eu quiser ser. Eu falo, cara, o cara que é disciplinado, ele pode ser o que ele quiser. Se ele hoje acorda e fala, eu vou ser médico, e ele tem disciplina, ele vai ser médico. Sim. Eu quero ser pianista, e ele tem disciplina, ele vai ser pianista. É só colocar energia naquilo. E eu acho que. E aí é que eu acho que tem um negócio bacana, porque a disciplina é liberdade, mas ao mesmo tempo a disciplina é a capacidade de te restringir dos pequenos prazeres. Sim. Então, ao mesmo tempo que ela é liberdade, ela é limitação. Sim. Mas no longo prazo, ela te gera prazer, ela te gera conquista, ela te gera ganho. E aí, quando você percebe isso, você consegue ser mais disciplinado. Ela é a sua liberdade. É isso. E não a liberdade dos seus atos. É exatamente. Ela é a sua liberdade interior. Exatamente. Aí você pode. Aí eu tô viajando aqui, mas aí tu vira um pássaro, pode voar pra onde você quiser, cara. Você faz o que você quiser. Você fica. E eu acho que assim, de novo, é o maior desafio de todo ser humano. Tá? É fugir da pequena dopamina ali de curto prazo. Pra tudo. Pra alimentação, pra saúde, pra exercício, pra trabalho, pra. Enfim, fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu nunca conheci alguém de sucesso indisciplinado. Eu acho muito Pode difícil. até fazer sucesso por um tempo. Aí você fala assim, fulano era tão bom, desapareceu. Falta de disciplina, você não tem a dúvida. Sem dúvida. Isso, Mas já demos nossa viajada, vamos voltar pra história aqui. Não, mas enfim, aí foi uma temporada muito boa, enfim, curti pra caramba, operação, peguei umas lojas difíceis pra caramba, restaurante que tinha a meta de vender, tinha inaugurado com uma meta de vender 150 mil, nasceu vendendo 30 e eu tinha que bater meta, senão não tinha bônus, nem pra mim, nem pro time. A gente fez um plano na época de reestruturação, de quadro, e, pô, eu tinha pessoas no meu time que eu confiava muito, chamei eles pra conversar, pedir ajuda, aí eles falaram, Gabriel, vamos nessa, eu conheciam muito mais de operação do que eu, porque já faziam isso há mais de 10 anos. Vamos nessa que a gente vai comprar a briga contigo, vai dar certo, e aquilo, enfim, foi mudando. E aí eu acho que é um pouco da história que eu ia contar de aonde eu descobri um pouquinho do meu propósito. Não, isso é muito bom. Né? Porque, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, comecei a trabalhar ali como gerente regional de operações, tinha alguns coordenadores que trabalhavam em operação de restaurante há 10, 15 anos naquela época. E alguns tinham vindo do McDonald's, outros começaram como atendente no Burger King ou o que foi, foram crescendo e tocavam algumas lojas. E eu tinha um coordenador de operações que até trabalha comigo hoje, depois eu chego nele de novo, que ele era um cara, primeiro que eu gostava muito dele, era um cara muito sério, é um cara que eu confiava muito, é um cara que me apoiou nesses processos de aprendizado, de reestruturação e etc. E como ele era um cara muito forte de liderança com os outros pares, para mim foi muito importante ter ele do meu lado, porque ele me dava suporte. Ele tá comprando o Gabriel, os outros acabavam comprando junto, porque na época era muito desafiador para mim. E aí eu tive um momento com o Daniel que eu me lembro, Daniel, falei o nome dele, Dani. Eu me lembro de conversando com ele e falando, Dani, qual é o teu sonho? Ele falou, meu sonho é ser gerente regional de operações, que era o cargo que eu tinha. Eu falei, então vamos começar a trabalhar para isso agora. E na época a gente tinha uma regra na empresa que para você virar gerente regional, para virar gerente como um todo, você precisava de nível superior. Aí eu falei, Dani, então a partir de agora você já vai se matricular na faculdade. Ele não tinha ainda. E aí ele, beleza e tal, se matriculou na faculdade, começou a estudar e tal. E aí eu me lembro do momento que foi bacana, que ele chegou um dia pra mim e falou, chefe, eu vou ter que dar uma interrompida, isso já depois de 1 ou 2 anos. Vou ter que dar uma interrompida no plano, porque, apertou em casa, ele tinha filho e tal, e eu vou ter que segurar um pouquinho. Mas beleza, a gente adia 1 ano e tal. Eu falei, não, Dani, beleza, tá, tudo bem, uma pena, mas, vamos tentar achar um jeito. Aí eu dormi com aquilo, eu falei, cara, no dia seguinte eu liguei pra ele e falei, Dani, esquece, cara, vai pra faculdade tá paga, pode tocar o pau. Aí ele, mas como assim e tal? Não, um dia eu te devolvo. Eu falei, não, esquece, toca o pau e a gente depois resolve. E aí, enfim, ele se formou na faculdade, cresceu e etc. Mas isso foi uma ajuda do Gabriel ou da empresa? Do Gabriel. A empresa, na época, tinha alguns desafios, porque imagina, tinha muito funcionário, né? Não é tão simples você ter uma política... Não é tão simples, a empresa paga pra um, vai ter que pagar pra todos. E, enfim, então, naquela época, eu percebi que talvez a coisa que mais me motivava ou que me dava algum propósito era quando eu saía do meu propósito mais egocêntrico de eu conquistar, eu ganhar o dinheiro, eu ganhar o bônus, e colocava o propósito no outro, né? E por que isso, né? Porque, de novo, entregar a tentação do dia a dia que a gente falou um pouquinho aqui de disciplina, quando é pra você, falar, cara, quer saber? Eu não quero tanto isso, eu quero mais a minha cama quente.
Agora, entregar, quando tem uma outra pessoa que precisa de você ou que depende de você, aí, bicho, o negócio fica mais sério. Não, fica muito sério. E aí é que eu percebi, eu falei, cara, o que me move não é o Gabriel, é quem tá em volta. É quanto mais pessoa eu puder ajudar ou impactar ou mudar a vida, é o que mexe comigo. Sim. Então, acho que o Dani foi, sem dúvida, uma das pessoas que mudou a minha vida nesse aspecto. Inclusive, enfim, eu saí depois do Burger King, fui morar na Inglaterra, a gente chega depois, voltei pro Brasil, trabalhei alguns anos sem ele, e há muito pouco tempo atrás, alguns meses, eu chamei ele para trabalhar comigo de novo, ele falou, só falar a missão que eu tô dentro, e ele tá trabalhando comigo agora de novo, então tô muito feliz de ter ele de novo comigo no time. Boa. Mas ali eu realizei, cara, o que é meu propósito, o que mexe comigo, tá? Enfim, e aí foi virando essa jornada Burger King, eu passei por outras áreas, fiz o planejamento estratégico, depois eu toquei algumas áreas que apareceram no planejamento estratégico, inteligência, treinamento e etc. E aí em 2016 eu recebi o convite do cara que era meu chefe, ele foi morar no Reino Unido para tocar a operação do Burger King no Reino Unido. E aí me chamou, fui como CFO e CEO da operação. Então, era trainee Miami, gerente Brasil e foi para ser CFO no Reino Unido. No Reino Unido, exatamente. Boa. E aí a gente Quantos anos isso? Cara, eu comecei foi no rápido, BK né? em 2010, 11, e fui pro Reino Unido em 2016. 16, você falou? Então, 6 anos. E aí, enfim, cheguei lá com o Gustavo, a gente tinha um plano, já tinham 500 restaurantes no Reino Unido, o plano era fazer mais ou menos uma expansão parecida com o que foi o Brasil. E quando a gente chegou, estava meio combinado já que o investidor ia entrar colocando capital. A gente chegou, pouco tempo depois entrou o Brexit, travou totalmente. E para mim foi assim, um primeiro momento de conquista, né? Que eu voltei para a cidade que eu tinha ido muitos anos antes para me provar. Né? Então vivi uma vida mais franciscana, sim. Correndo atrás, fazendo super um pouco de tudo. E tal. E eu voltei como CFO do Burger King expatriado, com um apartamento, com não sei o quê. Eu falei, minha primeira vitória na vida. Foi a primeira realização de que eu tinha conseguido crescer profissionalmente de alguma forma. Mas uma coisa de empreendedorismo, que agora que a gente chegou no Reino Unido como CFO, ele já comentou. Eu conheço o Gabriel há muitos anos, né? E aí você já estava casado, né, Gabriel? Já estava casado. Ela foi com você pra lá. Foi comigo. Pensa numa pessoa... Ele falou uns 20 minutos atrás que ela mudou sua vida, né? Mudou. Ela mudou e muda também. até hoje. Ela mudou a minha também. A gente já conversou sobre isso. Já. E eu vou falar porque acho que ela merece uma homenagem para ficar registrada. Merece. Porque o podcast, ele vai criando um dossiê, cara. Tipo assim, depois fica pra eu até me emociono quando a gente eu fala tava dela. falando isso pra entre nós aqui. Eu falei, cara... assim... É o propósito. Qual o propósito do podcast? É passar informações para ajudar pessoas. Sem dúvida. E vai criar um registro, a gente conversando, onde é que o podcast vai chegar? Eu não sei onde vai chegar, mas se a gente está ajudando pessoas. É isso. E tá Foi por feliz, isso que eu fiquei tão empolgado com o convite, tá? Porque eu falei, a gente pode tentar ajudar um pouquinho mais gente. Isso. A gente vai chegar em algum lugar, igual você falou, cara. Eu comecei a ajudar pessoas e isso começou a ser meu propósito. E eu acho que o propósito de ajudar pessoas é muito importante. Mas... falando da Clara, né? Assim, ela te acompanhava em tudo, né? Isso te dava um suporte eu fiquei enorme, um pouco né? emocionado aqui, que a gente falou muito dela, mas não, a Clara é meio bizarro que eu me sinto... Nisso eu me sinto talvez uma das pessoas mais sortudas do mundo. Porque eu acho que eu tenho do meu lado a pessoa que eu conheço mais especial. Eu não conheço ninguém especial igual a minha esposa e, enfim. Mas, voltando aqui para não me emocionar mais... Ela comprou a briga comigo, pediu demissão, ela trabalhava no BTG há alguns anos, pediu demissão, os chefes falaram, não, você não vai sair, a gente tem um escritório em Londres, você vai para o nosso escritório em Londres, então ela foi transferida para Londres também, então a gente conseguiu ter os dois um trabalho lá e tal, e tocar a vida. E aí acontece que o período em Londres, a gente ficou tocando as operações dos franqueados, passou um tempo, o investidor não vinha, o negócio foi ficando muito devagar, a gente estava, de novo, acostumado a abrir 100 lojas por ano. Do nada eu estava mantendo 500 e lá eram só franquias, aqui eram lojas próprias, então era um business muito distinto do que a gente gostava. Eu não tinha poder de impactar tanta gente, porque, de novo, os funcionários não eram meus, eram dos franqueados. Sim. Então era acabava perdendo um pouco o que eu tinha encontrado como propósito, né, aqui no Brasil. E aí aquilo, eu falei, cara, não tô feliz. Na época o Gustavo, que era meu chefe que tinha ido comigo, saiu, foi trabalhar em outra empresa do grupo. E aí eu vivi um momento, cara, pra onde eu vou agora, né? E aí foi talvez o meu dilema
de, qual o caminho que eu vou seguir. Eu tinha a possibilidade de ficar lá, na época tinha um grupo de um fundo de private equity que me convidou para trabalhar. Tinha a possibilidade de trabalhar na mesma empresa que o Gustavo tinha ido. Né? O Bernardo, que tinha sido o cara que me convidou para o Burger King, virou CEO dessa outra empresa e me convidou para ir trabalhar lá também. E aí eu tive a outra oportunidade com um sócio meu, que é meu sócio até hoje. Ele falou, Gabriel, vem pro Brasil, a gente, vem aqui pra nossa gestora, começar a tentar construir algumas coisas e tal. E na época tinha uma empresa de restaurante que ele era sócio, ele falou, tem um espaço aqui, entra nessa empresa também, ajuda a gente a crescer. Eu entrei, tentei fazer, ajudar a crescer, mas aí, enfim, nesse momento eu tive que tomar a decisão de pra onde eu ia, tomei a decisão de voltar a ser empreendedor. Eu falei, cara, eu quero voltar agora a ter controle do meu destino, né? E aí eu acho que, de novo, o mundo corporativo me ensinou muito, eu aprendi, enfim, metodologia de gestão, aprendi política, aprendi processo, aprendi contabilidade, aprendi, enfim, bastante coisa que hoje é muito relevante para o meu dia a dia. Mas, por um lado, querendo ou não, indiretamente ou não, o meu destino estava na mão de outras pessoas. Né, que eu acho que essa talvez seja a grande diferença positiva do mundo empreendedor. Você, como empreendedor, você é dono do seu destino. Você vai ser do tamanho que você quiser, do tamanho que você lutar para alcançar. E aí, nesse momento, eu tomei esse choque e falei, cara, eu quero voltar a ser dono do meu destino. E aí foi quando eu voltei para o Brasil, virei sócio desse projeto da gestora, virei sócio de outros projetos, enfim, projeto de restaurante, etc. E aí a gente começou uma nova jornada como empreendedor aqui. Nessa área de restaurante. Na época a gestora só tinha um projeto, e tinha 3 funcionários, não tinha nada para fazer, e tinha essa empresa de restaurante. Eu falei, cara, eu vou abraçar esse outro projeto em paralelo, e vamos tocar esse negócio para fazer esse negócio crescer e etc. E aí eu peguei esse negócio para cuidar, tinha 3 restaurantes na época, e a gente começou um projeto de expansão. E aí, de novo, talvez foi meu primeiro erro como empreendedor. Eu achei que era fácil igual abrir Burger King, né? Eu falei, só que no Burger King eu tinha dinheiro por trás, eu tinha suporte de pessoas que sabiam mais do que eu. Era uma empresa gigantesca que tinha vários braços, né? Tinha caras com muito mais senioridade do que eu naquela época, dando suporte, fazendo coisas, e eu tava só uma pecinha dentro do tabuleiro. Né? E aí eu falei, vai ser igual, vamos fazer e tal. Aí a gente chegou a abrir 30 restaurantes em 1 ano e meio. Mas restaurantes diferentes ou diferente. mesma marca? Hamburgueria, pizzaria, padaria, a gente tinha, enfim, bagatelle, a gente tinha, pensando aqui o que mais, abriu o restaurante italiano, Bottega Bernaca, enfim, diversos restaurantes. Não, pra quem não conhece, assim, os principais restaurantes de São Paulo, tipo assim, são restaurantes muito... Hoje, graças a Deus, são restaurantes bem complexos, assim, né? Que estão muito fortes. E aí, mas enfim, nesse processo, né, beleza, agora vamos empreender, a gente chegou num momento que a gente abriu um monte de restaurante achando que tudo ia nascer bombando e, cara, começou a dar tudo errado. Um monte de loja dando errado, não fatura, e a gente, alavancado, e agora o que faz? E aí fechamos vários restaurantes. A gente baixou para 24, 25 restaurantes. Mas acho que acelerou muito rápido, planejou pouco. Tudo São Paulo? Não, São Paulo e Rio. Ok. São Paulo, interior de São Paulo e Rio. Eu acho que a gente foi com muita sede ao pote, sabe, Rafa? Acho que a gente se emocionou um pouquinho, superestimou o faturamento, porque eu tinha 2 lojas de São Paulo que iam bem, eu achava que todas as lojas iam faturar igual, achava que o mercado do interior entendia a marca igual o mercado de São Paulo, mas não entendia. E é impressionante como isso muda muito, né? Aqui eu tenho 12 lojas hoje e eu tenho uma fora do Rio e 12 aqui no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro vai mudando só de bairro. Como performam diferente. E a gente não é necessariamente uma relação do fluxo. Não, nada a ver. Nada a ver. Tipo, performam completamente diferente dependendo do bairro. Imagina mudando de estado, assim. É uma coisa... Mas você chega a mudar produto? Agora eu vou fazer a pergunta. A entrevista eu não com ele, a minha loja produto e preço não mexe. Não mexe. É tudo igual.
É óbvio que vai ter, por exemplo, eu tenho uma loja no Rio Design Barra, que é uma loja diferente das outras. Você recebe Mais alguns conceito. tipos de produto que a outra não recebe. Mas 99% todo mundo recebe a mesma coisa. E elas, cada uma tem a sua característica. Elas não performam igual. Não dá pra você pensar que você vai abrir 12 lojas e vai ter o mesmo caminho pra todas elas. Você tem Perfeito. que agir de forma diferente. Não, E interior- isso é um erro, porque eu, no início, eu achava que ia ser assim, bora. Não, você bora. se emociona. Você fala, É. pô, peraí, eu tenho uma loja que tá faturando tanto, se eu tiver 30 dessa, eu tô rico. Isso, exato. Vamos abrir 30 e depois a gente a resolve. primeira conta inocente. É, que a gente exatamente. faz, exato. E eu caí um pouco nesse conto. E eu, na época, sabia quais as lojas do Burger King performavam bem. E eu saí abrindo aonde o Burger King vendia muito. Porque, Só que era outro produto. só que era completamente diferente o produto. E, cara, não interessa. Você tá no shopping que o Burger King explode, mas você não vende nada. Cheguei a faturar 40 mil, 30 mil em algumas lojas. Eu falei, cara, 30 mil não paga nem o aluguel. Que só o time, aluguel. luz, água, A gás. gente tem que deixar claro, porque 30 mil num shopping é pra Pra shopping, que tem um custo de shopping, ocupação shopping alto. o custo de muito ocupação é muito É, alto, tem muito várias alto. outras questões em relação a shopping, pessoal, carga horária, tudo que é muito importante Muito mais você conseguir complexo. gerir. Então, realmente Muito mais isso. complexo. E aí, cara, foi assim, um pesadelo. E aí a gente passou o ano, eu diria que o ano de 2019, quando abriu o ano de 2019, eu diria que eu tava tecnicamente quebrado. Tá? Que eu tinha mais despesa do que receita e zero fluxo de caixa para pagar a conta. Antes pandemia, isso. Antes pandemia. E aí, em 2019, eu me lembro de eu ter sentado com alguns sócios meus e feito, cara, a gente tem um plano aqui que a gente precisa... Tem 5 itens. A gente precisa 3 dos 5 para conseguir sobreviver. Foco total nos 5. Né? Um plano meio de reestruturação. A gente botou muita energia para fazer os 5 darem certo. No final, os 5 deram certo. A gente saiu super forte no final de 2019. Eu falei, cara, agora estamos gigante. A gente se salvou. Vamos pra cima, que agora é fase boa, finalmente, a gente vai pagar tudo que a gente deve, tá tudo resolvido, tudo equacionado, as lojas indo bem, a gente só ficou com as lojas boas, estamos gerando caixa, pô, perfeito. Tá aí que E aí o chega- empreendedor que tá ouvindo a gente ou que quer empreender, dá só um pouquinho mais de detalhes, 5 pontos. Pode não ter sido 5, 2 ou 3, fala assim, Eu fechou tinha, que não dava lucro. eu tinha que fechar alguns enxugou. restaurantes que não dava lucro, eu Uhum. tinha que negociar algumas dívidas que eu tinha que pagar na cabeça, eu tinha que negociar para tentar parcelar, eu tinha que fechar 2 contratos de patrocínio, Tá. que eram extremamente importantes, e eu tinha que mudar um restaurante de lugar para diminuir o custo de ocupação e voltar a crescer faturamento. Sim, entendi. Beleza. Então, resumindo, era isso. Tá? Não, que isso é muito bom, porque todo mundo esbarra num momento desse. Qualquer É isso. empresário fala, pô, cresci muito, vou dar uma enxugada aqui e tal. é. Isso é legal. Não, e eu acho que esse é o ponto, né? Foi o primeiro momento que eu falei, cara, tô pensando em desistir. E nessa época eu tinha trazido já 2 pessoas que tinham trabalhado comigo no Burger King para trabalhar comigo. Estavam super bem nas suas carreiras e tal, e etc. E eu olhava pro lado e falava, cara, não posso desistir. Não é mais por mim, é por causa deles. É uma responsabilidade. Largaram bizarra. tudo e estão aqui comigo. E a Eu gente pular tá do ali- barco, ok. Se fosse, é o que eu falo, de novo, volta aquela história da disciplina e etc. E da importância de ter uma coisa um pouco, de novo, uma motivação além do eu. Se fosse por mim, eu ia voltar pro mercado corporativo, vou ganhar meu troco, vou encerrar tudo, fico com a dívida e vou pagando e resolvo, entendeu? Mas não era por mim, era por pessoas que estavam confiando em mim de estar ali. E aí, enfim, deu tudo certo, o plano, terminamos em 2019, eu montei um puta plano pra 2020, falei, cara, agora 2020 é nosso, galera. Vamos pra cima com Aí tudo. vem o histórico 2020. Aí eu me lembro que talvez foi também uma decisão acertada nossa, que a gente chegou ali no começo de 2020, teve carnaval no Rio, carnaval bombando e tal, pô, tudo lotado. A gente tinha feito, inclusive, alguns camarotes no carnaval com algumas marcas nossas. E aí a gente terminou o carnaval, tava, pô, São Paulo ainda tudo lotado, não tava ainda se falando de Covid no Brasil. Foi antes daquele casamento que teve o primeiro caso de Covid no Brasil e etc. Então as pessoas no Brasil estavam subestimando o que era a pandemia global. E eu me lembro que assim, 2 semanas antes, foi no comecinho de março isso, eu recebi a ligação de um amigo meu que é gerente geral de um restaurante na França. Fernando me ligou, Gabriel, tava meio triste, eu falei, o que houve, Fernando? Ele, cara, eu achei que a pandemia não ia chegar na França. E hoje eu tô demitindo meus 100 funcionários. Ele tinha um dos maiores restaurantes de Paris. Falei, mas como assim, Fernando? Ele, cara, eu tô ligando para todos os meus amigos que não tem operação aqui. Se prepara que a pandemia vai chegar. E aí, cara, eu dormi com aquilo, isso foi num sábado à noite. Eu dormi com aquilo, eu falei, cara, ferrou, eu tenho que me preparar para isso. E aí, na segunda-feira, eu fiz uma reunião na minha casa. Eu falei, essa reunião eu tenho que fazer em casa só com o time.
mais próximo, porque se todo mundo escuta um negócio desse, vai se assustar muito, né? Eu não podia... E aí eu me lembro, nessa segunda-feira, a gente fez uma reunião meio de guerra, assim, montou um plano de ação para se preparar para a pandemia, que foi o que fez com que a gente não quebrasse na pandemia. Então a gente foi muito rápido em proteger fluxo de caixa, em cortar despesa e etc. E aí quando chegou a pandemia, que foi 15 dias depois chegou o lockdown, eu estava preparado para a pancada, né? E eu acho que a maior parte dos empreendedores não tinha se preparado. E você tava 100% no pior negócio da pandemia. Não. Porque você tava operando com Esquece. restaurante, Esquece. etc. E o pessoal Isso aí fala fechou. muito, né? E o delivery? Eu ia perguntar isso agora, o delivery, porque eu já tava com uma imagem diferente, tipo, restaurante pra mim, eu pedi muito restaurante. Eu falei, cara, eu tô trancada aqui nessa casa, eu vou começar a pedir Ele já vários falou essa história, é restaurantes. bom ele contar como é que é dele. Não, eu acho que assim, tem alguns pontos, e que inclusive nos meus restaurantes eram mais críticos, que eu acho que vale a gente falar, mas os meus restaurantes eu não vendo necessariamente comida. Comida, obviamente, é um ponto relevante, mas eu vendo experiência. Experiência você não consegue transportar para casa da pessoa. Não. Segundo, eu vendo muita bebida. Eu vendia vinho, eu vendia drink. Isso eu não consigo transportar para casa da pessoa. Sim. O cara vai comprar o vinho na distribuidora, ele não vai pagar preço de restaurante para tomar em casa. E é uma margem muito boa pro restaurante, as bebidas. né? Não, o vinho não, tá? Por incrível que pareça, tem essa fama, mas o vinho não. O drink até que é uma margem melhor, mas o vinho é uma margem mais apertada. Enfim, então, o que aconteceu, basicamente, primeiro que eu não tinha delivery em todos os restaurantes. Eu tentei implantar e alguns não dava nem pra ter. Imagina a Bagatelle, a pessoa vai lá pra dançar, ouvir música. Eu vou botar delivery do nhoque. A gente botou. Mas, cara, foi 1% do faturamento. Não paga nem o chefe pra estar aqui cozinhando. O Bottega, pô, beleza, funcionou. Um pouquinho mais, mas é 20% do que era o faturamento. Mas é a experiência. A isso. massa chegar fresca na sua mesa e tal. Em Não, casa teu não é a garçom mesma servindo, teu coisa. serviço, Não, teu gente, ambiente, e teus pessoas. você ir ao restaurante é um evento, tipo, evento. às vezes eu marco de jantar com meu marido, eu fico o Isso. dia inteiro pensando, cara, vou chegar lá, vou esquecer de isso, tudo. é Eu vou isso. pro restaurante pra esquecer de tudo. É isso. Não é o simples ato de comer. Não é. Quando você vai pra um restaurante legal, você tá indo por uma experiência. Você tá indo pra ver gente, pra tomar um drink. Sim, pra se arrumar pra ir pro se restaurante. arruma. Então, assim, tem toda a experiência envolvida. Então, pra gente foi assim, eu brinco que foi, cara, um trem a 500 por hora, um trem bala, dando de frente com uma montanha. Não é nem um muro, porque o muro ainda quebra, você ainda cata um cavaco depois. A montanha só para. Bum. Então foi isso que aconteceu com a gente. A gente faturava na época, sei lá, 6 milhões por mês. Da noite pro dia, o faturamento caiu pra 300 mil. Né, com 480 funcionários. Então imagina o 5%. tamanho da pancada. Enfim, a gente tinha se preparado um pouquinho, fez uma reestruturação, e aí foi o momento que a gente teve que fazer um segundo plano de reestruturação, onde a gente vendeu algumas operações, enxugou o negócio, enfim, continuou com alguma alavancagem, que depois a gente acabou cedendo os ativos para quitar o resto das dívidas, enfim, mas conseguiu reestruturar e não quebrar 100% dos negócios. Mas é uma Ou montanha pelo russa menos de não quebrar emoções, né? na física, né? Que era Mas é uma montanha russa de emoções. uma montanha-russa completa de emoções. Tô bem, lá vai quebrar. Aí quando, em 2019, vou decolar, Não, vem a o pandemia. tempo todo isso. Mas, pô, imagina você passar um ano trabalhando sem tirar R$1, né? E aí, pô, de novo, graças a Deus eu tinha uma esposa maravilhosa que dava suporte, eu tinha, enfim. Mas sem tirar dinheiro, ou tirando muito pouco, básico pra pagar a comida e o Uber pra ir até um lugar ou outro. Pô, num clima muito ruim, porque o time inteiro tá desanimado, tá todo mundo sem energia, todo mundo achando que ferrou, ninguém sabia quanto tempo ia durar, o negócio não acabava. Em São Paulo, a política de restrição foi muito dura, então ficamos fechados, sem tempo para voltar, então foi uma fase, assim, bem traumática. Mas é isso, é a vida do empreendedor, né? Eu terminei 2019 achando que eu era o rei, comecei 2020 Pensando em na desistir. lama, pensando em desistir pela 18ª vez, então... Mas aí volta no propósito, né? Você não desiste porque você... E aí vem um monte de coisa. E eu me lembro, né? cara, um cara que trabalha comigo, que é meu sócio, enfim, em várias coisas e tá sempre comigo. O Caio, que também veio do Burger King, foi meu estagiário no Burger King em 2012, 11, ele entrou, 12, eu acho. E o Caio um dia chegou pra mim e falou assim, Gabes, queria bater um papo contigo. Eu falei, fala aí, Caio, o que houve? Aí ele, quando for pra pular do barco, você avisa? Aí eu falei, aviso, mas não é a hora ainda. Fica tranquilo, confia em mim. Ele, não, eu confio, pode ficar tranquilo que eu vou ficar aqui até a hora que você falar. E hoje a gente sai pra tomar umas e tal, e dá risada disso e fala, pô, ainda bem que a gente não pulou naquela época, né? Mas é isso, a vida de empreender é isso. Cara. O tempo todo você tem, cara, o desafio de... Eu tenho um exemplo desse também. Eu tenho um funcionário que, assim, né, já virou sócio, né? Começou estagiário e virou sócio.
E eu lembro que acho que era 2020 para 21, a pandemia ali, pô, apertando a gente ainda. Ele perguntou, pô, eu vou... Ele foi morar junto com a esposa, ele foi alugar um apartamento, aí ele olhou, aí ele me ligou e falou assim, posso assinar aqui o contrato de aluguel? Tá tudo bem? E aí, hoje eu falo isso pra ele, eu falei assim, cara, pode assinar, tá tudo bem, mas quando eu desliguei o telefone, eu falei, Ai, meu Deus, tomara que esteja tudo bem. vamos trabalhar agora. Vamos. E aí a responsabilidade, é um monte É de isso. gente e tal. Você fala, isso, cara, um monte de vamos... família. Eu lembro aqui. que eu falei pra ele, vamos fazer, tá tudo bem, mas assim, vamos fazer dar certo juntos. Porque assim, eu preciso de você precisa de mim, vambora e Não, dá e a mão. é muito difícil, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Pô, porque às vezes o empreendedor, de novo, cara, ele vai precisar desligar o time. Às vezes ele vai precisar fechar a operação. Às vezes, porque não tem jeito. E as pessoas, pô, mas que sacanagem, você tá demitindo a pessoa. Cara, não é que ele tá demitindo. Ele tá demitindo, às vezes, 70% para salvar 30%. Porque a outra opção é fechar tudo. Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez esse seja um outro desafio do mundo do empreendedorismo, que é, cara, você às vezes precisa tomar decisões muito difíceis, né, nesse universo. Mas precisa tomar decisão. Mas precisa ser rápido e tomar decisão. Não importa qual decisão. Acho que boa parte, Cíntia, também, muita decisão, às vezes boa parte errada também, toda hora. Mas aí você tem que mudar rápido, né? Você tomar uma decisão rápida, volta. Não, mas eu acho que mas tomar decisão, mesmo que seja errado, você fazer alguma Corrigir coisa rápido. para corrigir a sua decisão. Mas se você ficar... Quem não toma decisão fica parado, né? Assim, esquerda ou direita, não sei, vai ficar parado. Alguém... Ou vão assim, tomar por você. O problema não some da mesa. Não ele vai some. continuar. Ele continua. Ele vai continuar. Ou você faz alguma coisa para resolver, ou ele vai continuar. Dizem que o empreendedor que tá na zona de conforto, o pessoal fala muito isso. Mas tá tudo bem, tô na zona de conforto, é porque ele tá negligenciando alguma coisa. Sem dúvida. Assim, tá tudo bem. É porque você não tá querendo levantar o tapete e pegar aquela sujeirinha ali. Assim, mas vai começar a dar barata. Você não tá querendo dar atenção. Uma hora vai dar problema. Vai dar problema. Você sai da pandemia fechando negócios. Fechando negócios, vendendo negócios, enfim, trocando negócio por dívida, fazendo, enfim, dando um bom pedaço da carne que eu tinha construído no período pré-pandemia. Então foi bem duro. Mas, de novo, aí você começa de novo, e eu acho que esse é talvez o prêmio de ser empreendedor, né? Você também descobre que, cara, posso começar tudo de novo, porque eu fiz tudo do zero, vamos fazer tudo de novo, não tem problema. Né? E aí vem um pouco da resiliência que eu acho que todo mundo precisa ter no mundo do empreendedorismo, senão não sobrevive, não adianta. Não, você tem que amar muito. Né? Tem que amar muito. Eu falo isso, que tipo, que nem maratona, né? Quem corre maratona ama muito aquilo. Eu, por exemplo, não tenho condição nenhuma de correr maratona, detesto correr. Tem que amar muito, porque pra você conseguir ficar naquilo ali, é só amando muito, porque são muitos percalços. Não, você falou uma palavra que eu vi esses dias do Kobe Bryant, um vídeo dele falando exatamente isso. Ele fala, cara, o que você acha que é o grande diferencial? Aí ele fala, love. Cara, é amar o jogo, é amar o treino, é amar a luta, é amar acordar cedo, é amar ganhar. Com amor você resolve, mas tem que ter amor pra cacete. Tem que ter muito amor. Acho que você falou a palavra certa. E quando o propósito tá em pessoas, eu me sinto... graças a Deus, encontrei meu propósito em pessoas. Tanto é que eu sempre falo assim, cara, tem coisa que me incomoda na empresa, se eu sei que algum cliente tá insatisfeito, isso me incomoda. Porque eu entendi que o propósito da minha empresa, seja qual ramo seja, é cuidar das pessoas que estão no time e cuidar dos clientes. Sem dúvida. Para que no final do dia todo mundo esteja feliz. Claro que é impossível todo mundo ficar feliz, mas minha briga é incessante em cuidar de pessoas. E isso me tranquiliza, eu acho que eu posso deixar uma dica aqui, que é o objetivo do podcast, se você está focado em pessoas, vou dar uma viajada de novo aqui, vai bem, porque assim, a tendência é que tudo vá robotizando, tudo vai automatizando e tal, mas assim, o robô nunca vai cuidar de pessoas igual um outro ser humano. Esquece. Concordo. E assim, e o ser humano que focar em cuidar de pessoas, e que for um tomador de decisão também, porque o robô tá esperando o input. Isso aí, tomador de decisão. Mas aquele que vai cuidar de pessoas, cara, ele nunca vai ficar desempregado. Assim, sendo bem chucro, vai ter sempre trabalho pra você, cara. Porque cuidar de pessoas é o foco. Ainda mais num mundo automatizado. Hoje é automatizado, né? Daqui a pouco robotizado 100%. Acabou até a água aí, né? Acabou a água. Fala. Já passou nervoso, né? Primeiros 5 minutos. Já foi. Né? A pandemia pra você te traz que aprendizado? Eu acho que é uma combinação de tudo que a gente falou. Eu acho que, cara, que a gente precisa amar muito o que a gente faz, a gente precisa estar cercado de pessoas que a gente quer bem, a gente precisa
querendo ou não, ter muita disciplina e muita resiliência. Porque assim, imagina, pandemia, tudo fechado. Não tem nada para fazer. Enfim, você sai, de novo, de um trem a 1000 por hora para um trem andando a 0. Então assim, você vive uma mudança, eu acho que todo mundo viveu isso, uma mudança de rotina brutal. Né? Todo mundo trabalhando, correndo para cima e para baixo, do nada, freia tudo. Né? E a gente que trabalhava no mundo de entretenimento passou a ter 0 trabalho, ou 5% do trabalho. E aí fica mais importante ainda a disciplina. Cara, eu todo dia tenho que continuar indo trabalhar, e fazer coisas, e pensar, e tentar, e criar, e desenvolver, e lutar. Porque é muito fácil você falar, não, vou ficar em casa. Então eu até brinco, eu acabei não conseguindo fazer praticamente um dia de home office, eu não consegui viver isso, porque eu botei uma disciplina em mim, meu negócio não dá para levar para minha casa, né? O cliente vai no meu restaurante, o delivery tem que sair de lá, enfim. Eu não tenho uma cozinha, infelizmente eu não tenho uma cozinha industrial em casa, que dá para fazer home office de entregar comida. Então assim, eu tinha que estar na rua. E eu precisei, cara, de novo, viver muita disciplina para todo dia estar na rua, continuar trabalhando, mesmo sendo 5% do que eu tinha de demanda 2 meses antes, 1 mês antes. Então, eu acho que a pandemia foi uma escola disso, né? De que, cara, a gente precisa ter autocontrole e disciplina, a gente precisa ser resiliente, porque... E acho que para todo mundo, né? Acho que a pandemia foi uma pancada forte na humanidade como um todo. Mas deixa muito aprendizado. Eu acho que a gente sai melhor dela. Tipo assim, eu conheço muita gente que mudou muito, mudou para melhor. Acho que a pandemia ensinou para muita gente. E aí você tá ali... E aí se desfazendo de alguns negócios para poder organizar, e aí surge a Iron. Não, a Iron, eu sempre vivi Iron, né? Só que a Iron, em paralelo à desaceleração desse negócio de entretenimento e dos problemas e das dívidas e das coisas que a gente foi perdendo ao longo do caminho, a Iron foi crescendo. Né? Então, eu nesse processo, eu fui fazendo uma transição de um canal para o outro. Né? Eu falei, a Iron é o seu negócio hoje. É o meu negócio hoje, que é uma gestora de investimentos alternativos. Que a gente não é só restaurante, né? Não. A gente trabalha com mercado imobiliário, a gente trabalha com crédito e trabalha em investimento em algumas empresas de tecnologia e tal. Então, a Iron, em paralelo enfim, a queda da nossa operação de entretenimento, a Iron ganhou força e aí eu fui migrando o meu tempo dedicado para um que era muito maior no mundo do entretenimento e menor na Iron, mas eu sempre dediquei algum tempo e fui mudando um pouco a equação, né? Fui diminuindo a dedicação ao mundo do restaurante e aumentando na Iron. Hoje eu continuo ajudando nos restaurantes e apoiando, inclusive tentando ajudar, enfim, em todos os aspectos, até o que a gente vendeu, o que não vendeu, tentando manter as coisas vivas e me dedico mais tempo à Iron, aí olhando um pouco do financeiro, olhando um pouco do back-office, tentando ajudar a gestora a crescer, ganhar corpo, que é o que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Muita gente começou a diversificar depois da pandemia. Você acha que também foi esse... Assim, vou começar a abrir os olhos para outras coisas? Ou você sempre teve vontade de fazer algo como a Iron? Não, eu sempre estive na Iron, né? E eu sempre quis que a Iron fosse maior e que eu pudesse dedicar mais energia ali, mas ela ainda não estava pronta para isso, né? Ela ainda não tinha demanda da minha energia como ela tem hoje. Então, eu diria que foi meio que um negócio menos assim, eu quis diversificar, do que necessariamente, cara, agora precisa e agora eu vou. Mas eu gosto muito também do que eu faço na Iron, tá? Eu acho que é uma forma diferente de impactar muita gente. De novo, você tá um pouquinho... Antes eu era o piloto do Jeep na trilha, agora eu já tô um pouquinho de helicóptero ou de avião, mas tentando lá de cima influenciar e dar suporte aos negócios de uma certa forma. Mas é divertido também, de novo, é um outro mundo, volta para o mercado financeiro, que eu vivi um pouco lá atrás, acaba sendo uma junção de tudo, imobiliário com restaurante. Vem um pouco de aprendizado de todas as fases, né? E eu acho que todo mundo que... Assim, a gente... Quem vê o close não vê o corre, né? O pessoal fala muito isso, né? Tipo assim, ele tá nessa posição hoje. E aí, os que passaram por aqui é sempre isso. Tipo assim, tudo que a pessoa foi fazendo, tinha gente que vendeu roupa, tá vendendo roupa, mas vendeu gelo. Tipo assim, tudo que você vai fazendo, uma hora se encaixa numa equação perfeita. Eu não sei, aí vem energia, aí vem... Aí a gente vai... Aí tem que ser um outro podcast aqui de um outro episódio. De mais 5 horas. Mas nosso tempo tá acabando. Tá acabando, Antes da gente começar as perguntas finais,
que você faz hoje, assim, que você acha um luxo? Você, por exemplo, falou que acorda às 4:30 da manhã. Eu acho importante falar isso porque hoje a gente tem várias questões. Eu acho que a saúde mental, física, tudo é muito importante, independente do que você faça. E eu acho que precisa de tempo. Você, por exemplo, diz que acorda 4:30 da manhã. E eu acho que não deve ser 4:30 da manhã só pra trabalhar, porque você deve ter outras questões na frente. Não. Hoje, eu queria deixar claro que você falou, acorda 4:30 da manhã, e no contexto que a gente tá, parece que você acorda 4:30 da manhã pra trabalhar. Não, Sim, não. bem colocado. E é muito importante a Contar um saúde mental hoje. Eu queria entender, só assim, como é que funciona rapidamente a sua semana. Perfeito. E o que você acha que é um luxo pra você que você não tinha um tempo atrás e que hoje em dia você considera um luxo que não tem como... Você não abre mão. Não, eu acho bons pontos, assim. Cíntia. Primeiro, cara, eu não acordo 4:30 da manhã pra ir trabalhar, tá? Sim, isso é importante. É claro que, talvez, se eu tivesse uma vida menos acelerada, eu pudesse acordar um pouco mais tarde e fazer tudo que eu faço. Mas a minha rotina eu acordo 4:30 da manhã pra fazer exercício. Eu não funciono sem exercício físico. E aí é uma questão que eu já condicionei minha vida há 10 anos. Eu preciso... Primeiro da dose de endorfina, serotonina que o exercício traz, mas eu preciso, de novo, começar o meu dia com a minha primeira conquista. Então, o dia que eu acordei me sentindo mal e não fui treinar, eu sei que não vai ser um dia bom pra mim. Hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, eu fui treinar. Então, assim, pra mim é extremamente importante pro funcionamento do meu dia a dia. E, de novo, é o que eu falei, né? Acordar cedo e fazer a minha rotina de atividade física, mesmo quando eu tô dolorido, mesmo quando eu não quero... uma rotina pesada de atividade física que eu gosto de sempre estressar o meu corpo no limite. De novo, programa o meu cérebro para ser disciplinado. Né? Quando você tá ali, mesmo fazendo um exercíciozinho físico, você tá na 10ª repetição, você fala, cara, eu não vou aguentar fazer 12. E você força o seu cérebro, não, você aguenta fazer 12, você vai fazer o esforço a mais, e enfim, isso já programa um pouco a minha cabeça a passar o resto do dia fazendo o que precisa ser feito e não o que ela quer fazer. Então, assim, essa é a primeira parte do meu dia. Eu volto pra casa por volta das 6:30, 7, tomo meu banho e é o momento de eu ficar com a minha filha. Ela acorda às 6 e pouca, eu chego em casa, tomo banho e brinco com ela ali, minha meia horinha, 1 horinha, às vezes um pouquinho menos, que eu tô atrasado, fico 20 minutos, mas é o meu momento com a pequena. E aí, tem dias que eu levo ela na escolinha, tem dias que a Clara leva, enfim. A gente se reveza nisso e vai pro escritório. E aí começa o dia que não tem hora pra acabar. Saúde, família e trabalho. É isso. E que, tipo assim, é um luxo ter saúde, família e trabalho hoje, porque tem muita gente que, infelizmente, Não tem que consegue acordar 4:30 da manhã. Pra pegar um ônibus, Pra ela já é 4:30 uma da manhã hora. pra trabalhar, pra conseguir Sem sair, pra dúvida. trabalhar o dia inteiro, e vai chegar em casa, sabe Deus que horas, e não vai conseguir ver Sem os dúvida. filhos. Eu acho que É um baita luxo. quando você chega nessa equação, né, é uma coisa muito importante. E é importante tentar chegar nessa equação, porque você Sem não dúvida. consegue... Vai pifar, né? As pessoas pifam. Sim, Pifam. sim. Não, e eu acho que as pessoas subestimam a importância de algum momento que você desliga o seu cérebro. Né? Ah, mas o meu hobby é assistir televisão. Pô, legal, mas o teu cérebro tá funcionando quando você tá assistindo televisão. Você tá assimilando informação e etc. Sim. Na atividade física, correndo, fazendo um exercício pesado e etc., você não tá pensando em nada. Desliga o cérebro e foca ali na energia, corpo. Eu acho até que, assim, eu não... eu gosto muito de fazer exercício de manhã também, acordo cedo pra fazer. E, assim, celular... Porque não adianta você estar ali, tá no celular, tá respondendo... Não, é 1 horinha desligado mesmo. Desligado. E a cabeça não pensa em outra coisa. E a gente vem pra nossa essência ali, né, de exercício físico e tal. A gente surgiu assim, né? O homem precisa se exercitar, precisa queimar a caloria, precisa... Sem como dúvida. se fosse iniciar nosso dia assim, já prepara a nossa cabeça pro resto do dia. É bastante importante. Vamos para as começar perguntas finais? Vamos. Ixi, vamos. Passou rápido, né? Passou voando. Tô em choque. Acho que eu te falo falei muito, que hein, turma? Não, eu falei que passava rápido, pô. Vai começar assim. Pode ser você. Maior dificuldade. Eu acho que é controlar a cabeça pra não fazer o que ela quer. A gente falou muito aqui. Disciplina, ser disciplinado e... É o que eu bom tento... dizer que Porque isso é difícil. parece... Não, e parece assim, o cara acorda todo dia 4:30 da manhã pra ele é fácil. Não é fácil, não. Todo dia é uma guerra, tá? Pra conseguir chegar naquilo. Todo dia é uma guerra nova. Sim. Então a maior dificuldade é essa vitória contra os desejos pessoais. Isso é verdade. Já pensou em desistir? Você já... Umas dezenas de vezes. Mas, de novo, é o que eu falei. A gente tem que conseguir tirar o objetivo maior de dentro da gente, né? Pensar em algo externo. Eu acho que aí as coisas ficam mais difíceis de você abrir mão. Sim. Porque o ego, de novo,
eu vou continuar porque eu quero comprar um carro. Pô, mas eu vou me ferrar todo pra comprar um carro? Aí você vai desistir. Eu quero dinheiro. Na hora que o bicho pegar, você vai achar que o dinheiro não vale a pena. Não é por dinheiro. São propósitos não pequenos, pode ser, não te pode levam. ser, Então, quando você coloca um propósito maior, você segura a bronca e não desiste. Maior vitória. Puta, a maior vitória eu acho que foi a chegada da minha filha. Né? Foi um processo longo com a minha esposa, a gente ficou alguns anos tentando, não conseguia, e foi um desafio grande pra gente, como casal, como tudo. E aí a gente, enfim, entrou num processo longo para tentar engravidar, com enfim, ajuda de médico, etc. E do nada minha filha resolveu aparecer naturalmente e, enfim, a nossa preciosidade. Agora já tem a segunda chegando. E vem mais uma aí, né? Tem a segunda chegando aí em Vai ser sua dezembro no segunda susto maior também. vitória. Segunda maior vitória. Dica de repertório. Você falou bastante do teu repertório, mas é bom deixar uma dica aí. Eu gosto de... Quando a gente pensa em conteúdo, né? Eu acho que tem muita gente hoje em dia que vende conteúdo, mas quando você vai olhar a história, talvez não construiu tanta coisa, né? Então eu gosto muito de consumir conteúdo de quem, de fato, fez coisas relevantes. Papo então, de compadre. Vai virar teu repertório. Pronto, mais um. Então, assim, eu gosto de ouvir história de quem construiu. Então, eu ouço muito, obviamente, as pessoas com quem eu trabalhei na minha jornada, que, enfim, eu conheci muita gente incrível, grandes executivos, empresários, etc. E gosto também de alguns caras que eu acho que, assim, se pensar em literatura, que falam muito sobre gestão, sobre negócio. Um deles é Jim Collins, que tem alguns aprendizados que eu acho que são incríveis. Um deles, tem um livro dele que se chama Built to Last. Ele conta um pouquinho de por que algumas empresas são construídas e duram, independente de quem está lá, de quem vai tocar, e duram 50, 100 anos. Depende das crises, como pandemia, pioneiras. etc. E aí ele tem só um trechinho que eu acho muito bacana do que ele fala, que é... Ele diz o seguinte, cara, para a empresa durar para sempre, a liderança tem que conseguir tirar ela da cena. Tá? E o que é isso, né? Tem muito líder que fala, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Quando o cara consegue deixar claro que é o time que constrói, quando ele sai da cena, o time continua construindo. Então, de novo, é sair do ego e jogar na equipe, jogar no negócio, jogar no business. Então, ele traz isso enfim, como um dos conceitos que eu acho muito interessante. E aí tem outros autores que eu acho muito bacanas. Essa dica que você deu é muito boa. Inclusive, até vamos agora para a parte menos pessoal, emocional, de passar para o time. Até investidores procuram empresas que não seja concentrada no dono. Sem dúvida. Ela tem que andar sem o dono. Sem então, dúvida. Assim, então quem quer crescer fica frágil, negócio, né? Mas esse cara tem um problema, quer sair, exato. quer abandonar, desistiu. Exato, o que você faz? Exato. Então, Dica foi muito Conselho boa. para quem quer empreender. Assim, eu acho que tem algumas etapas. Eu acho que, primeiro, a pessoa que quer empreender, ela tem que se cercar de pessoas que ela confia. Tá? Obviamente que depende do tamanho que você quer empreender, você pode ser um empreendedor autônomo e crescer, mas eu acho que quem quer empreender de forma grande precisa ter pessoas que ela confia. Tem um negócio, falando rapidinho, eu não sei como é que tá o nosso tempo aí. Dá pra falar, pode ir. Tem um negócio muito bacana de confiança, que tem um cara que conta uma história do Navy SEALs. Não sei se vocês conhecem os Navy SEAls, mas é tipo a tropa de elite Sim. da Marinha Americana. E o Navy SEAls tem uma equipe que se chama SEAL Team 6, que são os melhores dentre os melhores. É tipo, sei lá, é o BOP do BOP, tá? E aí ele fala que, cara, eu tava estudando os Navy SEAls e eu perguntei como é que vocês selecionam os caras que vão pro SEAL Team 6, que é a elite da elite. Aí ele falou, cara, a gente separa todas as pessoas aqui em 2 eixos. Performance e trust, confiança. Quanto você consegue confiar naquela pessoa. E ele até brinca, ele fala, cara, confiança não é eu confio a minha vida a ele. Eu confio o meu dinheiro e a minha esposa. Coisa de Navy SEAls. Então, assim, eles botam isso na mesa. E aí ele fala, cara, você pode ter 2 tipos de pessoa. Você pode ter o cara que é high performer, né, alta performance e baixa confiabilidade. Ele falou, esse cara a longo prazo é um líder tóxico. Ele destrói a organização. E você pode ter, obviamente, o sonho, é o de alta performance e alta confiabilidade, mas eles deixam uma coisa clara. Na hora de escolher os melhores 2 melhores, é mais importante a confiabilidade do que a performance. E, eventualmente, eles escolhem pessoas de baixa performance ou média, mas de alta confiabilidade. Sim. E eles falam, cara, esse é o time de alta performance que você vai construir. Porque esse, na hora que o bicho estiver pegando, o cara pode ser não o melhor corredor, o que mais carrega peso, o que mais atira, mas ele não vai sair ali da ponta de batalha na hora que o bicho pegar de verdade. Bem, boa então, eu acho que cercar de gente que você confia,
exercitar todo dia a sua disciplina. De novo, disciplina é exercício. É igual qualquer outro músculo. Não adianta você, a partir de amanhã eu vou ser disciplinado. Não, você não vai ser. Igual Depois você ir do pra Natal, academia. vai passar o Natal, eu começo. Segunda eu começo. É igual, vou pra academia e vou começar forte. Não vai começar forte. Todo dia é um exercício. E se passar um mês sem exercitar, você vai perder tudo que você construiu. É igualzinho a academia, tá? Então, disciplina é um exercício diário em várias questões. Você tem que treinar ela em todos os aspectos da sua vida. E eu acho que tem uma coisa que a gente falou um pouquinho aqui de resiliência e etc. Mas eu acho que as pessoas subestimam um pouquinho o otimismo. Cara, você precisa também treinar o otimismo na sua vida. Então, uma coisa que eu também faço dentro da minha rotina, todo dia eu vou treinar e eu tenho uma playlist que é a que toca todo dia pra mim, 4h55 da manhã, quando eu tô indo pra academia, que a playlist se chama Morning, pra amanhã. Cara, é só música pra cima. Eu adoro sofrência, mas não tem uma sofrência nessa playlist. Essa playlist não entra música negativa, não entra batidão, não entra tunt-tunt, não entra nada, que são coisas que eu gosto. É só música pra cima. É Natin Roots cantando de felicidade, de alegria. Porque ali eu, de novo, já tô programando meu dia pra vibração positiva, pra coisa boa, pra tá pra cima, pra tá otimista e por aí vai. Não, tem que estar otimista e tem que estar rodeado de pessoas otimistas. Sem dúvida. Eu falei isso. A rede de apoio. Isso Tem que estar. Tipo, Isso eu é um tenho a minha ponto. mãe e a minha mãe sempre fala pra mim, já deu certo. Eu não sei nem o que é, já deu certo. E aí eu pego isso pra mim, que eu vou num vai, já deu certo, que eu quero conquistar o ó. Tipo, Esse é um ponto. Já deu certo. É rede de apoio, tá perto de pessoa que te levanta, porque isso... E é aquela homenagem que a gente ia fazer pra Clara, né? Porque quando você fala assim, ela mudou minha vida, ela mudou a minha também. A gente já se conhecia, eu conheci ela há pouco, e a gente foi fazer uma viagem juntos, e eu cheguei pra um local, assim, na casa da pessoa que eu não conheço, e assim, é impressionante como eu fui muito bem tratado. Assim, ela não me conhecia, não conhecia minha esposa, e é de uma simplicidade. Mas hoje ela ama cuidado, vocês sabem. E a gente ama também. E de um cuidado. E não acabou por aí, não. E a gente ficou junto, assim, uma viagem de casais, beleza, jovens, tudo ótimo. E aí depois a gente foi pra família dela, pra casa da família, ficar mais alguns dias, que foi fora do Rio, né? Foi lá no Nordeste, na Bahia. E a gente me receberam tão bem quanto, ao ponto, assim, de ceder a casa. Assim, cara, quando cedeu a casa, a cama pra dormir, sabe? São umas coisas que, assim, tipo assim, que tá acontecendo? E ali virou uma chave pra mim de que, tipo assim, cara, por isso que ela é essa pessoa boa, porque, assim, ela cuida das outras pessoas. Não, mas é isso. Quando você faz pelo outro, volta pra você. E aí cara. volta, tipo assim, e é impressionante. Ali virou minha chave e muita gente fala assim, pô, mas eu... E fato, pessoas muito próximas falam assim, pô, você tá mais amável e tal. Você fala assim, cara, isso foi uma viagem que eu fiz e virou uma chave, assim. Então, assim, obrigado. Virou a minha chave há 15 anos atrás. Virou a minha uns 5. Preciso conhecê-la. Tem que conhecer, Vamos combinar. Vamos combinar, com certeza. Não, mas eu acho que você tocou num ponto que é isso, cara. De novo, se cercar de gente do bem, boa. Muita gente tem um pouco a mania de, pô, vou fazer um negócio, mas o que eu ganho em troca? Isso. Cara, isso é a pior equação da vida. Dá pro mundo, bicho. Não interessa. Uma hora o mundo devolve, as coisas vêm, as coisas funcionam. Tem uma chance de ajudar alguém, cara. Eu paro de fazer o que é pra mim e vou ajudar alguém. Porque, pô, o cara tá precisando da minha ajuda, é porque ele, pô, precisa da minha ajuda. Eu tenho que parar aqui e resolver o problema dele. Depois eu vejo o meu eu me viro depois, eu dou um jeito. Mas a gente foi muito educado na geração da frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E hoje... Eu tenho pavor dessa frase. Você falou há pouco tempo atrás, assim, é o exemplo. É o exemplo. Como tudo. você vai fazer Modelação. o que eu digo e não faz o que eu faço? Tipo assim, Modelação pura. Aquelas frases que papai e mamãe falavam assim, das antigas, né? Faz o que eu digo, faz o que... Ou então, assim, aqueles filmes que a gente vê assim, fulano, vamos fazer isso aí. E o que eu ganho com isso? Não, cara, você não ganha nada, você tá me ajudando. Pelo prazer de ajudar. Exato. E se as pessoas enxergassem o prazer de ajudar os outros, acho que o mundo seria melhor. Se cada um se preocupasse um pouquinho, assim, pouca coisa com o próximo, né, com o ser humano, isso. com qualquer ser humano, se preocupar, assim, não pensar, porque tipo, todo mundo pensa primeiro em você e depois... E montar o seu negócio pensando no ser humano. Sim. Você não vende semijoia, você quer que as mulheres se sintam mais bonitas. Se sintam experiência. mais felizes. Você precisa colocar no lugar do outro. Perfeito. É isso. Quando você vê teu cliente insatisfeito, tudo, sabe? eu Se falo coloque muito no lugar time. do outro para tudo. Isso. Eu falo muito pro time, cara, o cliente tá reclamando, você colocou no lugar dele? A pressão que ele tá recebendo do diretor, a insegurança que ele tem da gente não entregar esse trabalho.
Pô, a gente largar o trabalho no meio do caminho, não existe largar no meio do caminho, não fechou, tem que ir até o final, tomando prejuízo ou não. Porque é o nosso nome isso. que tá em jogo, né? Então, o papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar. Gabriel. Que pena, tá tão bom. Não dá pra ter mais umas 3 horinhas aqui de papo. Eu falei que passa, né? Que não parece que tá... Passa Vamos voando. fazer Tem um uma série. relógio aqui. Tem um um relógio. relógio, a gente tem que estar de olho no relógio. Boa. Ó, obrigado por ter vindo, obrigado Imagina. por fortalecer nosso projeto. O episódio Imagina, pô, sempre. foi incrível. Foi incrível, foi um prazer, assim. Muito Prazer obrigado foi- por foi apostar no nosso Isso. projeto, né? Porque é importante ter pessoas que apoiam. Que é impactar pessoas, né? Assim, Sim. É o que a É gente isso. quer. E a gente já tá recebendo feedback dos episódios que estão no ar, e o pessoal falando assim, cara, vocês falaram um negócio assim que eu... Teve um amigo meu falando, cara, que assim, eu vou pedir demissão, eu vou empreender. Não, Assim, pô, é isso aí, vai. Vamos pra cima. Não. Eu recebi um feedback também de uma menina que eu não conheço no meu Instagram. E foi quando a gente foi pro ar o primeiro episódio. E ela falando assim: olha, eu fiquei muito emocionada com o episódio 1, número 1. E eu tirei do papel, hoje, decidi que eu vou tirar do papel um projeto que eu já tenho há anos e que eu não tinha coragem de tirar do papel. É. E eu falei assim, cara, serve pra qualquer coisa. Não tem um Entendeu? intuito aqui. Eu acho que é pra mexer com o próximo. Não, e no assim, mínimo você tá criando atingir um alguém. propósito aqui de ajudar a Isso. atingir. Se pegar meia dúzia de pessoas aqui tudo e mudar bem, um pouquinho a vida dela, já valeu a pena tudo Não, isso. isso. Aí muita gente, o papo de compadres é muito isso, né? Talvez pessoas achem assim, ainda mais eu era totalmente fora de rede social. Mas você que tá fazendo pelo quê? Tá querendo aparecer? Zero. O medo que a Zero. gente teve de montar o papo de compadre, o medo que a gente tem de vir todo dia pra cá. Mas a gente sabe que lá no final vai impactar e é isso que a gente quer. É isso. E uma coisa deixar bem claro aqui, né, no papo de compadre, que empreender é transformar. Então, Sim, assim, né? não importa, empreender... Tem muito empresário que não é empreendedor Uhum. e tem muito empreendedor que não é empresário. Existem Concordo. milhares de empreendedores Pô, indiretos, né? Que não são empresários. Isso, o Mano, cara- tem muita Meus gente no mundo, funcionários. no mundo Os meus corporativo que funcionários tem a são mentalidade empreendedora. empreendedores. É. Eu tenho um time lá na minha empresa empreendedor. E não é à toa que um virou sócio e outros virarão também, porque assim, os caras transformam. É Então não isso. importa se você é concursado, autônomo, o que seja, se você está transformando, você está empreendendo. E é, É isso. isso. Gabriel, Obrigado. foi um prazer. Obrigado. Muito, muito obrigada. Gente, vocês conseguem assistir ou ouvir o nosso videocast. A gente tá no Spotify e no YouTube. O meu Instagram pessoal é o @cintia.pamplona. O do Papo de Compadre é @papodecompadres. Papo.decompadres. Tô errada, tô Tem um errada. ponto aí. É, papo.decompadres. O meu é Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo. Gabriel, quer deixar alguma rede social, alguma coisa? Ah, se quiserem seguir lá, Gabriel O.P. Carvalho. Sim. Isso, ótimo. E aguardem o próximo episódio. E sigam. E sigam, curta e siga e se inscrevam no canal. Isso é Uma coisa muito importante. Comentem, gente. Comentem, dê seu like. Isso aí. Pra ajudar aqui os amiguinhos. Fortalecer nosso Fortalecer, canal. é isso. Ah, Muito obrigada. Obrigado, Foi um pessoal. prazer. obrigado, gente. Foi ótimo.